Bom, hoje vamos falar sobre a novidade do Training Peaks, a nova métrica chamada Fuel Insights, que vai nos proporcionar aí medir uma estratégia de carboidratos e gordura nos treinos. Estou aqui com o Rafael Mendes, que é nutricionista esportivo, meu atleta e nutricionista esportivo, para a gente debater um pouquinho sobre o assunto que é extremamente importante. E aí, Rafa, beleza? O que você achou aí dessa novidade do Training Peaks? Tranquilo, baita novidade, né? Eu acho que vai mudar muito o cenário do que a gente fala sobre intratreino. O assunto vem crescendo aí recentemente, mais carboidrato, atleta pro aumentando o consumo por hora e a gente vê o amador querendo copiar, né? Então, agora a gente tem um direcionamento junto ao técnico e junto à prescrição do treino ou da prova para poder fazer uma suplementação mais assertiva. Por muito tempo, assim, né, a ciência sempre falou muito das zonas de intensidade, né, então a gente sabe ali que as zonas mais leves, a gente tem um predomínio do metabolismo oxidativo, né, quando a gente vai para uma intensidade moderada ali, a zona 3, zona 4, a gente começa a ter um predomínio mais ali do carboidrato, e nas zonas mais intensas ali acima do Z5, o carboidrato realmente é extremamente necessário até a gente chegar lá nas intensidades muito altas e ir para creatinofosfato. Então hoje a gente poder ter essa estratégia ali de ter essa, mesmo que seja uma estimativa, né, por alguns estudos que foram feitos ali com alguns atletas, parece que foram 250 atletas, né, junto com, acho que é o técnico do Pogacar, né, que participou de um estudo junto com os desenvolvedores do Training Peaks, para que a gente possa ter uma ideia a cada treino, e lembrando que é somente no ciclismo, né, vai realmente mudar aí, porque um treino leve a gente vai ter um consumo maior de gorduras e menor de carboidrato, um treino mais intenso a gente pode ter um consumo maior de carboidrato. Então, cada vez vai ficar mais preciso, tanto para prescrever quanto para acertar essa estratégia para diferentes tipos de fases dentro do treinamento, para diferentes fases dentro do ciclo. Então, é uma ótica que vai mudar bastante, né? Isso, acho que vale pontuar também a importância de, junto a um técnico, definir suas zonas. Acho que tudo começa por aí, né? A gente tem muita gente começando no esporte, não sabe o que é zona, ou tem uma ideia muito vaga, e acaba que esse detalhe, nessa novidade, a gente consegue implementar em cima de uma zona bem definida. E dentro dessa zona bem definida, definir a zona do treino. Sim. Então, esse treino vai ser o quê? Uma rodagem leve? Você está conseguindo realmente fazer ela de uma forma leve? Né? Ter uma oxidação de gordura maior do que a de carboidrato? Porque o que acontece muito que eu vejo hoje é o seguinte: o pessoal quer aumentar o aporte de carboidrato intratreino e acaba aumentando, por exemplo, em treinos de Z1 e Z2, aonde é mais fácil fazer esse aporte, porque você não está fazendo tanta força, então a oxidação vai ser melhor, né? Tem uma melhor absorção. E aí, quando a gente precisa replicar isso para uma prova, que muitas vezes a gente chega ali num Z5, né? Aquela prova que você vai para a morte, a pessoa passa mal porque replicou um treino que não foi bem feito, né? Não foi pensado para isso. Então, acho que junto do técnico, sempre conversar e entender o motivo do treino. Qual é a fase de treinamento que eu estou? Eu estou numa base? Está sendo treino mais de rodagem e volume, onde a gente não precisa aumentar esse aporte de carboidrato e sim pensar na oxidação de gordura maior? Porque a gente precisa diminuir o carboidrato intratreino para conseguir queimar mais gordura. Se um treino leve, eu estou fazendo um intratreino exagerado, né, que não era o previsto, você não vai ter tanta oxidação de gordura. E aí não dá tão certo. Bom, já que você tocou no assunto das zonas de treino, então assim, é sempre muito importante a gente ter isso com bastante prescrição, com bastante atenção, né? Assim, com bastante cuidado, porque sem isso o atleta está treinando no escuro, Sim. Né? Tanto do ponto de vista nutricional quanto do ponto de vista da prescrição do treino. Então, se o atleta não tem as zonas de treino bem definidas, ancoradas em alguma métrica, seja ela na frequência cardíaca máxima, seja ela no limiar 2, enfim, aí vai da escolha do técnico qual teste ele vai fazer. Eu gosto sempre de dizer que todo teste ele é protocolo dependente e a gente precisa saber o que a gente quer testar para o que o atleta quer competir, né? Sim. Então é uma conversa que tem que ter realmente bem afinada para o que o atleta vai fazer, né? Aqui na ápice normalmente a gente gosta de determinar o limiar 2 e ancorar
as avaliações nesse limiar 2 e depois definir todas as zonas de treino. Mas quando a gente treina, por exemplo, atletas de endurance, o limiar 1 também é muito importante. Então, normalmente esse limiar 1 ele anda um pouquinho mais próximo do limiar 2. Então, aí ir para um laboratório, fazer um teste para avaliar se esse limiar 1 andou mais para perto do limiar 2. E aí o sistema oxidativo ali ele é muito importante em alguns momentos, né? Principalmente para atletas que estão ali para Ironman, maratona. Então esse consumo de carboidrato ali, a gente com essa ferramenta vai conseguir calcular muito mais preciso do que em outros tempos. Agora sim, ainda não vamos conseguir levar isso para corrida nem para natação. Está sendo feito só no ciclismo, muito porque no ciclismo a gente tem os medidores de potência, e aí quando a gente fala dos medidores de potência, a gente não só tem o watts, que é uma medida absoluta, né? O atleta realmente faz a força num equipamento que dá uma medida em watts, e essa medida a gente consegue extrair o trabalho, que é a medida em kilojoule. Então cada kilojoule nos proporciona ali saber mais ou menos um gasto calórico, né? Sim. Que é em média ali entre 4,5, mais ou menos cada kilojoule 4,5 calorias, e isso vai nos proporcionando saber qual é o gasto de trabalho para uma determinada distância, para um determinado tempo. E aí, quando a gente vai pegar provas que tem diferentes altimetrias, onde o atleta até vai andar de repente em intensidades iguais, mas que vai ter uma duração diferente pelo seu grau de dificuldade, a estratégia também tem que mudar, né? Exatamente. A gente vai conversar muito aí sobre estratégia de prova, né, com esses atletas que estão indo para o Mundial, que é uma prova muito específica, com muita subida, diferente do que a gente costuma... Tá falando de Marbella, né? 70.3. A gente tem esse ano aí o Mundial de Marbella, que acho que é um Mundial que está muito visado, muita gente vai. Sim. Vai ser uma grande prova, mas uma prova dura. Sim, então... o pedal lá tem uma altimetria de 1.400 metros de altimetria, uma subida que até vai ser difícil de treinar aqui no Brasil, que a gente tem poucas subidas longas, tão longas, né, quanto vai ter lá, e é isso, assim, as provas aqui no Brasil, basicamente todas são planas. Acho que a que tem mais altimetria é o Rio de Janeiro, que tem uma subida que passa várias vezes, sim, mas nenhuma tem uma subida que ultrapassa 2 quilômetros, né? As subidas lá chegam a 15, 20 quilômetros, né? E a gente fala que não é um pedal de 90 km, né? É um pedal de 90 km com muita altimetria. E aí tem esse tempo maior no pedal, então a gente tem que pensar nisso em todas as estratégias, né? Como é que vai ser essa corrida depois, enfim. E tem uma ideia também que é uma prova dura, calor, muito vento, então assim, tudo isso tem que ser planejado até para a gente ter uma ideia da zona que esse atleta vai fazer. Então aumentar o carboidrato ali por hora nos treinos, como você falou, é difícil replicar aqui no Brasil, mas a gente dá um jeitinho, a gente vai fazendo alguns testes para que o atleta consiga fazer um teste que vai ser assertivo, né, um teste que faz sentido e que ele consiga replicar na prova. Então acho que isso é o mais importante, ter uma ideia que não é só distância, e sim potência, kilojoule de produção ali, e como esse treino e essa prova está sendo estruturada. Isso faz muita diferença. Porque assim, quando a gente fala de prova principalmente, a gente dificilmente vai rodar em Z1 e Z2. Né? Então, o gasto calórico e o gasto de carboidrato especificamente é muito alto. E aí você tem que saber se o atleta está conseguindo fazer essa reposição está sendo efetiva, ele consegue oxidar esse tanto de carboidrato que ele pensa. Então isso a gente consegue agora junto da plataforma fazer alguns testes mais assertivos durante o ciclo. Então facilita muito a nossa vida nesse sentido. E lá pela altimetria vai ser ainda mais difícil de controlar a intensidade que eles vão andar, mesmo tendo a potência. Sim. Vai ser comum, quando estiver subindo, andar numa wattagem um pouquinho maior, e quando estiver descendo, não conseguir andar numa wattagem que teoricamente seja a wattagem de prova, né? Então, assim, equilibrar essa força lá vai ser, sim, acredito eu que vai ser um pouco mais, pelo menos diferente do que a treinabilidade daqui. Sim. E provavelmente a duração vai ser maior, então é muito importante acostumar o organismo a ter essa ingestão maior de carboidrato para que isso não cause um desconforto gástrico. Exatamente. E principalmente ter energia para suportar
tanto a intensidade relativa à altimetria, tanto a intensidade relativa a essa intensidade que você vai precisar suportar por conta da subida. Né? Sim, e os testes vão até um pouco além, né? Quando a gente fala do Mundial especificamente, que é uma prova importante, uma prova dura, a gente tem que pensar também na hidratação. Então a gente consegue conciliar tanto a hidratação como a ingestão de carboidratos nos treinos. Eu vejo muita gente deixando isso passar e não prestando tanta atenção assim na hidratação, e aí por vezes aumenta a hidratação durante o treino ou durante a prova, onde o acesso é mais fácil, e aí a ingestão de carboidrato é complicada por isso. Não porque ela não consiga ingerir o carboidrato, e sim porque ela está aumentando a hidratação sem perceber, e aí quando sai para correr, por exemplo, já não está se sentindo tão bem. Então tudo isso, eu acho que vale a conversa com o técnico para entender. Olha, eu estou querendo fazer um simulado mais específico para a prova, onde a gente consegue fazer, o que eu preciso replicar. E aí tendo essa conversa e tendo esse alinhamento com o técnico, poder conversar com o nutricionista também, para poder replicar. Então, replicar a marca que vai usar, qual vai ser o pré-treino, a noite anterior precisa fazer algum preparo. Tudo isso pensando em, eu preciso estar pronto e preciso estar me sentindo bem para fazer força, né, em ter essa alteração de wattagem. Então, fazer mais força na subida, na descida aliviar um pouco, para a gente conseguir replicar de uma forma melhor e mais assertiva, tanto a suplementação como a estratégia de prova. Eu acho que entra muito nisso. E hoje, assim, o ciclismo proporciona isso que é um pouco diferente da corrida, né? Como o ciclismo tem as garrafinhas e tal, a gente consegue usar outro tipo de carboidrato que não seja só o gel, e fica um pouco mais fácil de você usar alguns tipos de carboidrato diferentes que fica um pouco mais fácil de consumir, né? E sem contar que também, por conta do ciclismo, da roupa, você consegue levar uma quantidade maior de carboidrato diferente da corrida. E qual a diferença, assim, Rafa, que a gente tem, que a gente vê muito principalmente no triatlon, que é a turma consumindo mais carboidrato no ciclismo e quando parte para a corrida, consumindo uma quantidade menor de carboidrato? Isso acaba sendo normal, né? Porque por conta do movimento da corrida, acaba que essa absorção é um pouco complicada, né? Você tem realmente um pouco mais de dificuldade em ingerir mais carboidrato e líquido. Quando a gente está falando do ciclismo, onde você fica normalmente na mesma posição, o pessoal do triatlon vai ficar ali clipado, então facilita nesse sentido, a gente consegue aumentar a hidratação e a ingestão de carboidrato. Essa oxidação ela é facilitada exatamente pela ausência do movimento mecânico. Quando a gente fala da corrida, não tanto. Como a gente tem esse movimento mecânico, a absorção vai ser mais complicada e tende a dar um enjoo, né? Tá dando refluxo, parar para vomitar, a gente vê de tudo. Atleta pro nem para vomitar, né? Vomita correndo para facilitar a vida. Então, assim, é uma estratégia válida. Aproveitar o momento que esse aporte é facilitado para a gente aumentar. E quando a gente sai para correr, que essa oxidação não é tão facilitada assim, a gente diminui um pouco. Então, esse cálculo, até porque com a corrida está terminando, né, a prova, então esse cálculo é pensado na nutrição exatamente para isso. Fala, não, vamos ver até onde você consegue oxidar na corrida e até onde a gente consegue diminuir, onde a gente consegue aumentar no ciclismo para a gente poder diminuir na corrida. Isso é uma estratégia totalmente válida. E por que você acredita que eles botaram ali tanto a gordura quanto o carboidrato? Porque assim, ninguém vai consumir gordura treinando, né? Sim. Muito, muito difícil. Apesar de que tem ali os ketones. Acontece. Amendoim, torresmo. Por que você acredita que a métrica ficou tanto a gordura quanto os carboidratos ali no Training Peaks? Eu acho que a gente pensa muito em simulados, treinos específicos e provas. É o que o pessoal se preocupa mais e é onde tende a acertar mais. Mas o período de base, aquele período que a gente está fazendo mais rodagem, mais volume, é muito importante. Por quê? Quando a gente tem uma oxidação de gordura maior nesses períodos, a gente tende a ter uma adaptação a queimar mais gordura em treinos que também são fortes. Então, qual a diferença do amador para um atleta profissional? O atleta profissional consegue queimar mais gordura em uma intensidade um pouco maior. Dessa forma, ele poupa o glicogênio muscular e ele tem um estoque um pouco maior para a prova. Então, essa é uma estratégia válida para a gente tentar replicar, de certa forma, nos atletas amadores. Então, eu quero que no período de base você tenha uma oxidação de gordura maior, para você ter essa adaptação e a gente consiga, de certa forma, trazer isso para os seus períodos mais específicos. Então, se a gente for usar a oxidação de gordura, a gente tem um estoque quase que infinito. Né? Pode colocar uma ultramaratona, que quantidade de gordura a gente tem para queimar. Mas, de uma forma fisiológica, não é isso que acontece. Então, ter uma noção de quanto de gordura ele está queimando é importante. E é importante porque, se em um treino leve você aumenta o consumo de carboidrato, esse aumento do consumo de carboidrato faz com que você oxide menos gordura. Então, se no Training Peaks a gente fez um treino Z1, Z2, que é para queimar mais gordura,
e eu vi que ele não queimou tanta gordura assim, alguma coisa está errada. E uma dessas coisas que pode estar errada pode ser o alto consumo de carboidrato quando não era o nosso objetivo. Então, é uma métrica interessante para a gente fiscalizar e ver se nossa estratégia está dando certo. E ali também a gente vai casar para saber se aquele treino que teoricamente é ali naquela base ou em algum momento que é para fazer assim aquela melhoria do sistema oxidativo, melhorar aquele sistema mitocondrial ali que a gente tanto pede para os alunos. Sim. Essas métricas também vão ajudar, né? Exatamente. Aquele aluno que fala que correu no pace certo, mas a frequência cardíaca está sempre lá no Z5, Exatamente. o pace está certo e a frequência está lá em cima. Ali a gente vai ser mais um lugar onde a gente vai conseguir dar uma olhada e saber se de fato está o sistema energético junto com o input ou o output ali do pace ou da frequência cardíaca, né? Virou quase que um supervisor dos treinos agora, né? É o bedel completo. Exatamente. Porque é isso, a gente tem uma estratégia, a gente planeja isso e cabe, claro, ao atleta executar. Se ele está executando bem ou não, a gente pode fiscalizar depois. E a gente monta a estratégia em cima do que a gente idealiza para esse atleta, pensando numa prova, enfim, num plano futuro, e a gente consegue, bem antes, identificar se ele está conseguindo executar isso ou não. E aí acaba que facilita muito, porque a gente consegue interferir de uma forma positiva antes, né? Antes de dar algum problema maior. Então, ele está conseguindo queimar tanta gordura, ele está conseguindo usar o carboidrato como substrato, isso da gente vai identificando e junto do atleta entender qual que é a realidade dele. Então, se ele está conseguindo fazer esse consumo, se ele está conseguindo oxidar e traçar uma estratégia muito mais assertiva. Então, a gente pode dizer que hoje a periodização que seria algo bem exclusivo assim, do treinador, o nutricionista tem que participar exclusivamente da periodização junto. A nutrição precisa de uma periodização tão conjunto com o treinador. Então, a equipe multidisciplinar realmente faz total diferença. Né? Se mostra mais importante, né, a cada dia que passa. Eu sempre comento com meus pacientes que eu tenho o costume de fazer alteração no plano alimentar de acordo com o período que ele está. Então, um período de base, a gente até consegue diminuir a ingestão de carboidrato intra-treino, por exemplo, dar aquela aliviada, descansa um pouco de tanto carboidrato em pó, de tanto gel, que tem uma hora que realmente enjoa. Então, é um período legal para a gente... E é caro, né? E é caro. A gente tem muita opção, mas em geral é caro. Então, a gente consegue aliviar um pouco tanto o estômago, o intestino e o bolso, facilita nesse sentido. Como, às vezes, priorizar um ganho de massa muscular, dar um gás a mais ali na academia. Isso tudo a gente tem que conversar. Técnico, aluno, atleta e nutricionista. A gente tem que traçar essa estratégia. E quando a gente parte para um período mais específico, eu comento que não é hora de perder peso. Você vai perder peso, muitas vezes, por consequência. Sim. Mas não pode ser o objetivo. Principalmente na reta final ali, né? Sim. Por conta da imunidade, por conta, né, do ganho de performance. Então, assim, realmente é um momento muito importante de não perder peso, de cuidar realmente para ganhar, né? Sim, e não exatamente. perder. Ou pelo menos manter, né? A gente vê muito isso. A prova tá chegando, não tô no peso que eu gosto, que eu acho ideal, vou apertar um pouco a dieta para perder peso para a prova. Mas o que é o peso ideal? Se você fez o ciclo inteiro com esse peso, conseguiu entregar os treinos, conseguiu entregar uma performance legal, será que esse não é o peso ideal desse momento? Sim. Será que não é a realidade que você está vivendo e o peso que você deveria levar para sua prova? Pensando aqui, assim, recentemente estive numa palestra com uma ginecologista do esporte, e aí veio o assunto dos REDs, né? Sim. E aí é algo também que pode ajudar as mulheres, né? Principalmente nessa fase do ciclo menstrual, onde se tem ali a baixa do estrógeno, e às vezes essa baixa calórica é também um dado que pode ajudar ali a controlar, porque se está com uma baixa ali dos carboidratos e das gorduras, você consegue também identificar que pode ser mais uma chamada de atenção se aquilo ali não se essas métricas também não estão tão ajustadas, é mais um ponto de atenção que o treinador pode chamar a atenção, né, tem uma atleta nossa que vivia chegando na reta final ali, tinha problema sempre de canelite, e a gente descobriu que era porque ela comia pouco nessa reta final. Agora o nutricionista, ela trocou de nutricionista, o nutricionista ajustou isso e ela parou de ter, então não era nada muscular, não era pela intensidade do treino. Era só alimentação. Era um déficit calórico e não uma questão do treino. Sim. Então, de repente a métrica pode ser mais um sinal de alerta ali para chamar a atenção a isso. E assim como o técnico tem várias opções de protocolos a seguir para testes de VO2, LIMA, a gente nutricionista também tem.
para cálculo de gasto energético. A gente tende ali a fazer, por exemplo, uma estimativa pelo match. Então, quanto que esse atleta está gastando de acordo com a intensidade do treino. Mas varia muito. Então, será que esse atleta não é aquele ponto fora da curva? Será que ele não está gastando a mais e aí por isso a alimentação não está sendo suficiente? E aí, que a gente comentou, esse novo parâmetro, né, a gente tem como um fiscal mesmo. Tem uma ideia de quanto que ele está gastando no treino e se a alimentação, de uma forma geral, tanto dia a dia, né, dieta mesmo, como intra-treino, está sendo suficiente para esse aporte, principalmente nesse período final do ciclo. É um período que a gente está mais sensível, que os treinos estão mais intensos, então qualquer coisinha vira grande coisa e pode ser um problema para a sua prova. Então uma canelite, ninguém quer chegar, nem que seja na semana da prova, sentindo qualquer incômodo e que tire às vezes aquela confiança que você criou ao longo de 4 meses, dependendo do ciclo, né? Então esse ajuste é importante sim, e a gente previne vários problemas de saúde. Gripe, para a mulher, questão da menstruação, né, acaba atrasando muito, enfim. A gente consegue identificar isso dentro do consultório, muito com uma conversa. Acaba que a consulta hoje é muito uma conversa mesmo, saber o dia a dia, a rotina, o que faz, o que não faz. Porque por vezes a gente tem uma ideia, a gente planeja algo e o atleta, independente do motivo, não consegue cumprir. Então a gente, como nutricionista, tem que ter essa sensibilidade para ajustar e criar uma nova realidade para ele, onde seja possível seguir um plano alimentar. Nem que seja tomar um carboidrato em pó aleatório ao longo do dia para aumentar essa ingestão calórica e ele conseguir render nos treinos. Então, o importante é isso. Você está quebrando nos treinos? Você está conseguindo entregar o que foi prescrito? Porque, por vezes, a gente prescreve um treino, né? Você prescreve um treino ali e o atleta quer entregar mais. Quer entregar aquele treino se sentindo bem. Tá, mas qual era o intuito do treino? Era você realmente terminar dando tudo de si, terminando sem fôlego? Às vezes né? É o Z2 que nunca é o Z2, né? É o Z2 que nunca é o Z2, exatamente. Tá aquela rodagem leve que você vê o pace keniano, acha estranho. Tem muito do ego hoje, né? Então a gente tem que... É o Z2 do Strava. É o Z2 do Strava. E eu também comento muito a importância, e aí vai muito com a questão do Training Peaks, que é métrica. Você precisa de métrica. Quanto de suplementação você fez nesse treino? Quanto de hidratação? Você está mensurando isso? Anota no bloco de notas, no próprio Training Peaks, a gente tem essa funcionalidade, sabe? Deixa isso escrito para você conseguir ter uma noção. Às vezes a gente acha que está fazendo certo e é muito menos do que deveria. Sim. A gente sabe também que ali é uma estimativa, né? Sim. Não é algo tão fidedigno. A gente vai começar a testar. Normalmente o gasto calórico é medido por uma calorimetria ou por um analisador de gases. Então, assim, mas a gente tem que, né, começar a usar e saber que é uma estimativa e que isso vai, de alguma forma, vem para somar, né? Se foram feitos testes e eles trouxeram, eu acho que a gente pode usar com bons olhos e saber que isso não pode ser uma lei nem uma verdade absoluta, sim, mas que a gente tem que, já que é mais um dado, estudar, saber a usabilidade. Tem alguns parâmetros que precisam ser preenchidos lá, né, para a gente poder fazer funcionar. O atleta tem que estar com todos os dados lá também muito certinhos, né, o peso, o percentual de gordura, uma classificação, qual tipo de atleta que ele é. Então, assim, é importante também a gente falar que, assim, não é algo que vai ter uma precisão como feito num laboratório, mas que quando os dados estão todos certinho, como o dado é dele para ele mesmo, cada dia que passa a gente vai ter um parâmetro com ele mesmo e acredito que a cada dia pode ter uma assertividade maior. Lembrando também que só funciona para os atletas que são premium, né? Não funciona para os atletas que são básicos. Então, acredito que vai vir a somar bastante aí, né? Eu acho que, como tudo que a gente usa hoje, é saber usar. Sim, né? sim. Tá aí, tem um motivo para estar aí e a gente tem que estudar e entender como funciona, quando funciona, aonde funciona, para ter uma maior assertividade dentro da funcionalidade. Não tem muito segredo, acho que é isso, colocar um peso certo, colocar um percentual de gordura do momento, né, pelo menos ali Sim. perto de um mês, para a gente ter uma ideia, e o próprio sistema conseguir fazer os cálculos que ele precisa fazer. Sim. E ele servir muito mais como um norte, um indicativo, do que propriamente lei, né? A gente até fez, né, algumas tabelas lá, alguns cálculos para ver se estava batendo e quase todos bateram, né? Quase todos bateram. Os treinos que eu consegui seguir certinho ali, deu certo. Então, assim, acho que vai ser uma ferramenta boa de acompanhar e enfim, a gente criar estratégias para que os atletas possam chegar na prova com
com a melhor condição possível. Eu acho que para quem tem interesse, quem busca, tem curiosidade e quer melhorar nesse sentido, tanto de entregar seus treinos de uma forma correta, como a parte da nutrição também, cara, um prato cheio, né? E às vezes o atleta não vai precisar chegar, porque hoje a gente vê isso também, né? O cara assiste o Tour de France e vê que os atletas estão chegando a 140 gramas de carboidrato por hora e o cara quer consumir isso de qualquer jeito porque tá na mídia, tá no Instagram e às vezes o cara nem precisa disso, né? Sim. Às vezes para ele 80, 60, 70, sei lá qual o número, é mais do que suficiente. Sim. Então assim, é porque o cálculo é individual, né? Muda, né? E é individual. É né? individual, exatamente. Vai pela intensidade que ele consegue andar, vai pela quantidade de tempo que ele vai andar. Então, assim, vai realmente trazer um norte muito mais assertivo para cada atleta, né? E vale pontuar isso, né? Essa questão da sua necessidade, e aí sua realmente de uma forma bem individual, muda de acordo com o tempo de treino, tempo de prova, a intensidade que você vai manter. E aí sim a gente consegue ir ajustando e chegar na melhor forma possível naquele dia tão importante. Então, assim, é realmente uma métrica que vai ajudar tanto nutricionistas quanto treinadores e principalmente acho que diminuir o erro, né? Isso. Eu acho que o mais importante da plataforma é fazer com que a gente consiga ajustar para que o metabolismo energético seja ajustado dentro das zonas de intensidade para determinados treinos, para determinadas provas e que o atleta consiga realmente chegar na melhor performance que ele possa executar tanto em treinos quanto em provas. Vai ajudar tanto o técnico como o nutricionista e principalmente o atleta. Né? Bom, é isso. Essa é a mensagem que a gente queria deixar aí, uma nova ferramenta, mas tudo trazendo com um embasamento científico, a importância que são as zonas de treino, a importância que é a nutrição. Então, a ciência do esporte, a ciência do endurance é o que a gente faz aqui na Ápice. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, vem com a gente aí, siga nossas redes sociais aí e venha treinar com a gente. A gente está aqui hoje para somar, e aí tanto a parte técnica como a parte nutricional está muito bem servida. A gente convida realmente a seguir tanto o perfil da Ápice como o meu, né, no Instagram, para a gente ter um acompanhamento, ver as novidades, ver o que a gente está postando e entender um pouco mais sobre esse esporte que a gente tanto gosta, né, que é o esporte do endurance aí.